Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, sempre se debruçando sobre argumentos relevantes da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até hoje, nós estamos chegando perto de um ano de programa. Estamos avançando, já temos um bom material ao qual você pode ter acesso se entrar no portal da Rede Século XXI ou no meu canal. O argumento deste encontro vocês vão descobrir agora, porque o primeiro argumento sobre o juízo final foi a fome de Cristo. Eu tive fome e me deste de comer. Depois fizemos um programa sobre a sede de Cristo. Tive sede e me deste de beber. Depois, o terceiro programa da semana passada, eu era peregrino e me acolhestes, a peregrinação de Cristo. Agora, eu estava nu e me vestistes. O tema de hoje, a nudez de Cristo. Cristo nu. É insólito o tema? Não, não é insólito, porque as palavras de que nosso Senhor Jesus Cristo vai pronunciar para os eleitos, aqueles que estarão à sua direita quando ele vier no glorioso momento do juízo final, relato que está no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, de 31 a 46, é precisamente este: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Já tratamos disso. Tive sede e me destes de beber. Já tratamos disto. Era peregrino e me acolhestes. Tratamos disto. E agora o que interessa, nu e me vestistes. E depois segue. O que se segue também vamos dedicar um programa para cada outra realidade. Jesus nu. Atenção, o verbo é eu era nu, ou estava nu, o que é a mesma coisa. Jesus nu. É importante a gente tratar disso porque ele vai citar isso para os eleitos. Pergunta: no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, no Antigo Testamento teve uma pessoa que ficou nua e um dos seus filhos viu a nudez do seu pai. Você pode dizer quem foi essa pessoa? Noé. Noé ficou nu. Seu filho viu. Mas no Novo Testamento, alguém ficou nu? Nu no sentido literal do termo, sem roupa, completamente sem roupa? Sim, uma pessoa. E essa pessoa escreveu um dos 4 evangelhos. Essa pessoa foi São Marcos. Só no Evangelho segundo Marcos aparece esse detalhe no momento da prisão de Jesus, no Jardim das Oliveiras. O texto, recomendo a vocês que todo o capítulo 14 do Evangelho segundo Marcos, que trata da prisão de Jesus, na verdade aqui especificamente o que nos interessa, dos versículos 43 a 52, e precisamente de 48 a 52, lá vai o texto, prestem atenção nesse detalhe. São Marcos ficou nu, nu mesmo, no Jardim das Oliveiras, no momento em que Jesus foi preso. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhes: como a um bandido saístes com espadas e cacetes para prender-me. Entretanto, todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Seguia-o um jovem coberto somente com um pano de linho. E prenderam-no, mas lançando ele de si o pano de linho, escapou-lhes despido. A nota de rodapé da Bíblia Ave Maria diz: de acordo com a tradição, este seria o próprio Marcos, autor do Evangelho. Foi uma cena tão constrangedora que só o próprio São Marcos, que não se envergonhou disso, quis colocar no seu Evangelho. São Mateus sabia disso, mas esse detalhe não aparece no Evangelho de São Mateus. São Lucas sabia disso, mas ele não colocou esse detalhe. São João sabia disso, mas ele não colocou esse detalhe. São Marcos colocou. A tradição da igreja, os padres da igreja unânimes dizem:
São Marcos está falando de si. Então, o que teria acontecido? Foram muitos soldados atrás de Nosso Senhor. Certamente São Marcos estava pertinho de Jesus. Todo mundo fugiu, inclusive São Marcos, por favor, todo mundo fugiu. Ninguém ficou perto. Todo mundo deixou Jesus para lá. Todos os apóstolos. Todos. E São Marcos estava lá. É o único relato, então, de alguém nu, completamente nu. Bom, você pode dizer o nascimento de Jesus em Belém. A criança nasce nua, não nasce com roupa, certo. Mas estamos falando aqui de nudez de uma pessoa adulta. A Escritura não trata da nudez de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui nós já vamos para o Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos de 23 a 24. A pergunta é, na iconografia, nas imagens, nos quadros, nos dipintos, nos ícones, Jesus está com roupas sumárias, está com vestes sumárias. Dificilmente, pelo menos eu não conheço, na iconografia do Ocidente, uma imagem ou um ícone de Jesus completamente nu. Não, sempre as partes íntimas de Nosso Senhor estão cobertas por um pano. Mas é de se perguntar, como ficou o corpo de Jesus na cruz? Daqui de João 19, de 23 a 24, a gente tira alguma coisa. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Salmo 21, versículo 19. Isso fizeram os soldados. Então, com essa informação, Jesus foi espoliado. Jesus foi despido. Uma coisa são as vestes, outra coisa a túnica. Tiraram as vestes e tiraram a túnica. Então podemos perguntar, com que foi que Jesus ficou na cruz? Minha opinião, ele não ficou nu. Até porque havia mulheres por perto, dentre elas Nossa Senhora. Não sabemos, o texto não diz, mas o corpo de Nosso Senhor ficou coberto com pouca coisa, mas ficou coberto. O fato é que suas vestes foram tiradas, sua túnica também. As vestes foram rasgadas em 4 partes, uma para cada soldado. Mas a túnica não. A túnica inconsútil não foi verdadeiramente rasgada, foi tirada à sorte. E já explicamos em outros programas aqui, segundo Santo Agostinho, o significado das 4 partes das vestes e o significado da túnica que não foi rasgada. Muito bem, mas avancemos, porque ainda precisamos chegar a uma outra realidade. A primeira vez que se fala de nudez na Bíblia. Quem pode lembrar? No Evangelho segundo, no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 25, é dito que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Essa nudez de Adão e de Eva deve ser interpretada ao pé da letra, como eles andavam nus, pelados, pelados, pelados? Eu quero crer que não. As vestes não têm relação apenas com a questão moral, a questão do pudor, mas a questão da proteção climática também. Nós nos vestimos para nos proteger das intempéries do clima. Roupa leve quando está fazendo calor, roupa pesada quando está fazendo frio. São João Batista se vestia com peles de camelo. E isso também era não só para proteger as partes íntimas, preservar as partes íntimas de São João Batista, mas para preservá-lo das intempéries do clima. Aqui, os padres da igreja costumam interpretar nudez no sentido de graça de Deus. Estavam despidos de qualquer malícia, eram inocentes e por isso não se envergonhavam. Isto é, não havia a maldade no coração deles para olhar para as partes íntimas
e sentir, digamos, excitação, ou sentir repúdio, ou sentir aversão, a noção de pudor, de atentado ao pudor, de atentado violento ao pudor, etc. Isso é posterior. Onde não há malícia, não há necessidade de você se vestir para estar na presença de uma pessoa. A criancinha de 1, 2 anos de idade não tem malícia. Então a mamãe pega a criança e coloca dentro de uma banheira e dá banho. Ela não tem maldade nenhuma. Ela fica nua tantas vezes ela queira porque está diante da mamãe. Ela não tem a malícia, não tem a maldade. É mais ou menos nessa perspectiva. Ela não se envergonha, a noção de pudor, ela não existe ainda, não está formada na mente da criança. Antes do pecado, Adão e Eva estão nus. Não se envergonham, estão na inocência. O curioso é que depois do pecado, eles vão para a moita. Ouvem os passos de Deus no jardim. Adão, onde estás? Isso a gente vai ver no bloco seguinte. Eu escutei teus passos no jardim e me escondi porque eu estou nu. Quem te disse que estavas nu? Aqui vai começar um diálogo dramático. E o cara Lisa vai colocar a culpa na mulher, a cara Lisa vai colocar a culpa na serpente e é um botando a culpa no outro. Mas disso a gente trata no programa, no bloco seguinte. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Nudez de Cristo. Cristo nu. Não é invenção minha, são palavras do próprio Jesus. Ele pronunciará, dentre outras, essa palavra no dia do juízo final aos eleitos, os que estiverem à sua direita. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes. E aos condenados, eu tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes. Eu quero recordar a você que no nosso site você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI, também as minhas homilias e ainda um espaço para que você deixe o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. Terminamos o primeiro bloco falando de Adão e Eva que antes do pecado estavam nus, viviam nus e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, versículo 25. E já introduzi o argumento da nudez de ambos depois do pecado. Vejamos, isso vai aparecer aí na sua tela, Gênesis capítulo 3, de 7 a 13, o drama do pecado original. Então seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e a sua mulher esconderam-se da face do Senhor no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. Antes do pecado, eles se achavam nus, se viam nus, mas não se envergonharam. É o pecado que introduz no coração dele e dela uma outra leitura, uma visão marcada pela malícia da sua nudez. E aí eles se escondem. Portanto, essa questão de despudor é consequência do pecado. Portanto, a perda da nudez, a perda da pureza, que leva-os a se enxergarem nus e a sentirem vergonha dessa nudez, é consequência do pecado. Por isso, nudez, depois do pecado, significa a perda da roupa da graça, a perda da amizade com Deus. Isto é, uma pessoa nua, ou Israel nua. Vamos ver daqui a pouco. Agora, por favor, 3 textos de Lamentações, Ezequiel e o profeta Naum, em que se fala da nudez de Israel. Isto é,
uma nação despudorada, uma nação onde todos veem as suas partes íntimas, uma nação desavergonhada, uma nação sem vergonha, uma nação despida da graça de Deus, da pureza. É uma nação podre, é uma nação poluída, é uma nação manchada. Com a palavra Lamentações, capítulo 1, versículo 8. Graves foram os pecados de Jerusalém. Ela ficou uma imundícia. Quem a honrava, agora a despreza porque lhe viram a nudez. E ela geme e esconde o rosto. Aqui você já começa a entender o que Jesus quer dizer, eu estava nu e me vestistes. Que tem um significado material, sem dúvida alguma. Roupa. Camisa, calça, cueca, blusa, cobertor, moletom, etc. Também tem esse significado, mas não somente esse. Cobrir a nudez de uma pessoa espiritualmente significa revesti-la da graça, vesti-la de Cristo, vesti-la da vida nova, cobrir a sua vergonha. Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Também uma censura quanto a Jerusalém, a nação desnuda, a nação que perdeu a veste da amizade com Javé, o seu Deus. Passando junto de ti, verifiquei que já havia chegado o teu tempo, o tempo dos amores. Estendi sobre ti o pano do meu manto, cobri tua nudez. Depois fiz contigo uma aliança, ligando-me a ti pelo juramento, oráculo do Senhor Javé, e tu me pertenceste. Vejam que bonito. Uma nação que não tem mais aquela dignidade, está toda suja, desnuda do véu, do manto da amizade com Deus. Aliás, uma roupa digna, ela ajuda, ela de certa forma é um recado, ela diz muito da personalidade da pessoa. Pessoa bem vestida. Não precisa ser com luxo, mas com dignidade. Uma roupa apropriada à idade, à dignidade, à personalidade de uma pessoa. A roupa é como o quê? Um pouquinho da personalidade da pessoa. E a pessoa que não tem roupa e que não tem a mínima vergonha, o mínimo receio de andar nua entre todo mundo que está vestido. Do ponto de vista espiritual, vocês já sabem quais são as consequências disso. Próximo texto, Naum, capítulo 3, versículo 5. Eis que venho contra ti, oráculo do Senhor dos Exércitos. Vou arregaçar teu vestido até teu rosto e mostrar a tua nudez às nações, aos reinos a tua vergonha. Interessante aqui, a nudez de Israel tem relação com a vergonha, isto é, com o podre dela, com a imundície dela, com a intimidade que revela para todo mundo o mal que ela fez. Suas violências, suas traições, suas injustiças, suas idolatrias, suas perversidades. Compreenderam aqui o que é uma nação nua? Aplique isso a todas as nações de hoje, aplique isso a todas as pessoas que se encontram em pecado, em vida de trevas. Semelhante, parábola que eu gosto muito de citar, a condição do filho, na parábola do filho pródigo na pocilga. Agora vamos mudar um pouco o nosso enfoque, porque já chegamos no Novo Testamento. Todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas dos nossos atos. A respeito disso, há uma parábola em que alguém não está vestido. E o dono da casa entra. Ele mandou convidar todo mundo. E olha para um que não está com a veste apropriada. Vocês sabem de quem é que eu estou falando? Nós vamos ver isto depois. Amigo, como entraste aqui sem a veste?
e ele não disse absolutamente nada. Mas, antes de tratarmos dessa parábola, porque estamos a 3 minutos do final desse segundo bloco, convém citar 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Esse texto é importante. Todos vamos deixar esta vida, e quando deixarmos esta vida, nos apresentaremos diante de Jesus. A questão é saber, estaremos vestidos ou despidos? Vestidos de quê? Despidos de quê? Depende da resposta. A tranquilidade ou a angústia do nosso coração. Com a palavra, o apóstolo Paulo. Sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. E por isso, suspiramos e anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. Mas, Dom José, São Paulo aqui não está contradizendo Jesus na parábola que o senhor acabou de citar e que ainda vai comentar no próximo bloco? Amigo, como entraste aqui? Sem a veste. E São Paulo diz que nós temos que nos achar vestidos e não despidos. Na parábola, aquele coitado estava sem a veste e foi botado para fora, para o inferno. E aqui nós temos que estar vestidos e não despidos. Há contradição? Nenhuma. Veste da graça. Despido da amizade com Deus, despido das boas obras. Não há contradição nenhuma. Mas para ilustrar isso melhor, é preciso aguardar o início do próximo bloco, quando a gente vai se debruçar em parte sobre parte dessa parábola, a parábola da veste nupcial. Em todo caso, é linguagem metafórica, por favor. Ninguém vai se apresentar diante de Deus Todo-Poderoso, até porque a ressurreição só vai acontecer no último dia. Quem vai se apresentar na hora da morte, ao deixar esta vida, todos nós compareceremos, é a alma. E a alma não vai estar vestida com veste material de forma alguma. Essa questão fascinante retomaremos no próximo bloco, a nudez ou a veste, com as quais nós iremos para o céu ou para o inferno. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Desejo que esse argumento tão preocupante se mantenha sempre vivo na sua mente, para que você nunca esqueça que essa frase de Jesus, era nu e me vestistes, ou era nu e não me vestistes, tem impacto também na vida da graça ou do pecado de quem quer que Deus coloque na nossa vida. Somos responsáveis por vestir ou não vestir tais pessoas. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando o nosso terceiro bloco, programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Nudez de Cristo. A sua audiência, a sua presença diante do televisor, do computador, do celular, para nós é causa de grande alegria. Obrigado por você estar sempre conosco todas as semanas. Você tem alguma dúvida sobre a vida de Cristo? Será um prazer responder a sua pergunta. Sugira um tema para o nosso programa. Você pode enviar no meu Instagram, que é @DomJoséFalcãoOficial. Eu estou aguardando a sua mensagem. Eu espero por você. Continuamos a nossa investigação na Escritura sobre a nudez de Cristo. Era nu e me vestistes, ou estava nu e me vestistes. Já vimos que essa expressão de Nosso Senhor deve, pelos muitos textos da Escritura já abordados no primeiro bloco e no segundo bloco, essa expressão deve ser entendida, não só no sentido material de roupa, mas também no sentido espiritual. Aliás, por falar no sentido espiritual da nudez, vamos ao Apocalipse capítulo 3, versículos de 14 a 18.
Os capítulos 2 e 3 do Apocalipse de São João são dedicados às 7 igrejas do Apocalipse. São 7 cartas que o Senhor Jesus determina a João que escreva para os anjos dessas 7 igrejas. E uma das 7 igrejas é a igreja de Laodiceia. Na igreja de Laodiceia havia um problema grave do ponto de vista teológico e também pastoral. Laodiceia era uma cidade rica para os padrões da época. Uma cidade abastada, e a comunidade cristã daquela comunidade, daquela cidade, era uma comunidade bastante abastada. Isso acabou levando boa parte dos membros desta comunidade a se afastar de Deus ou a ter um cristianismo morno, um cristianismo acomodado. E aí, Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, vai fazer uma censura tremenda aos cristãos dessa comunidade. Com a palavra o Senhor Jesus, Apocalipse 3, de 14 a 18. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és, atenção agora, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e, atenção, nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas novas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Nu. A cidade de Laodiceia tem uma comunidade cristã nua. Uma cidade com uma comunidade cristã cheia de pecado. Uma cidade com uma comunidade cristã onde todo mundo vê a vergonha da sua nudez. Ou seja, a podridão do seu pecado, o seu contra-testemunho, o seu mau exemplo, os escândalos dentro da comunidade. É uma comunidade nua, exposta. Isso é escândalo para todos. O contrário do que Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Aqui, do ponto de vista espiritual, acontece com a cidade de Laodiceia, vendo a comunidade cristã e as outras comunidades de outras cidades. Que mau exemplo. A vergonha da nudez da comunidade de Laodiceia. Todos vocês sabem, se alguém fosse nua, se alguém fosse visto nu andando na cidade, seja homem, seja mulher, veja que vergonha. Meu Deus do céu. Enfim, as pessoas honradas, as pessoas de prestígio. Pois bem, agora vocês já entendem. Eu estava nu e me vestistes. Ou seja, o que Jesus quer dizer, quererá dizer também com essa frase. Aquela comunidade estava toda no pecado. Eu mandei você para lá e você cobriu a nudez daquela comunidade. Você, com sua pregação, impôs uma personalidade, você impôs respeito, você impôs decência. Naquela bagunça, naquela falta de seriedade, naquele furdunço, você colocou ordem na casa, você colocou disciplina na casa. Eu estava nu e você me vestiu. Eu, sofrendo naquela comunidade, eu fui desnudado e você impôs caráter, respeito, dignidade. Você me vestiu. E o contrário. Eu estava nu e você não me vestiu. Você, com sua covardia, com seu desleixo, você preferiu a vida mansa. Você não evangelizou como devia evangelizar, você não transmitiu valores quando devia transmitir, você não censurou quando devia censurar, você não impôs sua autoridade quando devia impor, você foi leviano, você foi permissivo, você foi omisso. Que coisa terrível! Meu Deus do céu, eu estava nu
e você não me vestiu. Isso é de uma gravidade tão grande, vocês nem imaginam. Agora, como eu prometi, Mateus capítulo 22, toda a parábola das bodas, que está em Mateus 22, de 1 a 14, versículos 1 ao versículo 14, ela é longa, eu não vou citar, remeto a você a uma leitura depois com a Escritura. Como eu já disse, essa parábola é um rei celebra suas bodas e ele manda os seus servos chamar todos os convidados, mas eles não quiseram vir e assim por diante. Mas depois o Senhor insiste que eles saiam e digam a todos: tudo está preparado, vinde às bodas, etc. Depois esses convidados lançaram a mão dos seus servos, insultaram-nos, mataram e assim por diante. O rei se indignou, mandou suas tropas, matou os assassinos. Depois ele mandou novamente: espalhem-se pelos campos, reúnam todos quanto acharem maus e bons e coloquem dentro da sala, porque a festa vai começar. E a sala fica cheia. E aí vem o texto que nos interessa, a partir do versículo 11. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Estava sem a veste. Estava nu. Pergunta: o que significa essa veste? A resposta está em outra passagem da Escritura, lá no Apocalipse, por favor. Lá no Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. A vitória de Cristo. Os eleitos estão vestidos. Aqui está o texto. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Eu estava nu e me vestistes. Ou seja, você me ajudou a me tornar, na pessoa daquele que estava desnudo, uma pessoa cheia de boas obras. Eu estava nu e você me vestiu. Ou seja, eu coloquei na sua vida pessoas em quem eu sofria, em quem eu padecia, que não faziam nenhuma boa obra. E você ajudou essas pessoas com o seu testemunho, com sua palavra, com sua paciência, a serem pessoas virtuosas. E elas se tornaram pessoas vestidas. Apocalipse 19, 18. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Que maravilha! Vós vos revestistes de Cristo, diz o apóstolo Paulo em outra ocasião. Pronto. Se você vai para a festa, você tem que estar revestido da veste nupcial, as boas obras, a caridade. A fé que age pela caridade, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Eu estava nu e você me vestiu. Quem comparecer despido diante de Jesus sem essas boas obras, Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Que aqueles que repousam no Senhor, que eles descansem em paz, porque suas obras os acompanham. Apocalipse 14, 13. Suas obras os acompanham, ou seja, partiu desta vida bem vestido, as obras dos santos. Apocalipse 19, versículo 8. E Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Puxa, que tema pesado? Sim, eu diria pesado, mas nem tanto. A roupa não tem tanto peso, não. Mas do ponto de vista espiritual, sim. Ai de quem comparecer desnudo. Não é somente a veste da graça, sem dúvida alguma, a vida nova. Mas, Apocalipse 19, 8, foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Terminamos o terceiro bloco, o quarto vai ser somente para responder as perguntas. Espero que eu tenha sido claro. Eu creio que sim, mas não foi por minha causa, não, foi por causa dos textos da Escritura escolhidos.
São muitos os que falam das vestes espirituais. Eu escolhi os que, ao meu juízo, pareceram os mais importantes para abordar esse argumento fascinante. Jesus que vai vir revestido com um manto. Vamos citar isso antes de começar a responder as perguntas. Não saia daí. Está começando daqui a pouco o último bloco. Até mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso quarto e último bloco, o programa Eclésia, hoje se debruçando sobre o argumento A Nudez de Cristo. Você nem imagina como sua audiência, sua presença diante do celular, do computador, do televisor, nos deixa felizes. Obrigado! Eu quero, antes de começarmos a responder as perguntas, agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Se você ainda não é, pode fazer a sua doação pelo Pix que está aparecendo aí. Veja o QR Code, aponte sua câmera para ele e você vai nos ajudar tornando-se um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Caio, sempre aqui, o nosso anjo da guarda, um dos anjos da guarda da nossa equipe aqui, hoje estamos em 4. É responsabilidade dele catalisar as perguntas que chegam até nós e nos apresentar aqui. Vou ver essas perguntas agora, nesses 10 minutos que nos restam, e tentar responder. Sempre as respostas são a queima-roupa. Primeira pergunta, Caio, pode colocá-la aí no teleprompter. Algumas pessoas dizem que, na época, os crucificados ficavam totalmente nus. Por que com Jesus seria diferente se queriam humilhá-lo? Há, inclusive, católicos que pregam que Jesus estava nu na cruz. Bom, por que com Jesus seria diferente? Nós não conseguimos provar com a Escritura como ficou o corpo de Jesus na cruz. Uma coisa é o costume, outra coisa é o fato pontual da crucificação de Jesus. Lembrem-se que Jesus não era um judeu qualquer. Jesus era o odiado por excelência por muitas pessoas. Me parece que a responsabilidade de deixar um crucificado sem roupa não é do próprio crucificado, mas dos autores da crucificação, dos seus algozes. Eu me pergunto, se Jesus estivesse realmente nu, se teria sentido que ficassem perto dele as mulheres que são relatadas no capítulo 19 do Evangelho segundo João. Responda sinceramente. Digamos assim, a mentalidade profundamente casta, profundamente religiosa dos judeus no tempo de Jesus e precisamente na cidade de Jerusalém, João capítulo 19, versículo 25, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Mulheres vendo Jesus nu? Desculpe, custa-me a acreditar que o corpo de Jesus na cruz estivesse completamente nu com as partes íntimas de fora. Mas é uma opinião. Aqui eu tenho um relato. Mulheres vendo nosso Senhor. Depois, mulheres tirando o corpo de nosso Senhor. Mas é uma opinião minha. Como a gente não consegue provar, o que cobriam as partes íntimas, o que cobria as partes íntimas de nosso Senhor, ou se ele estava completamente despido, eu fico com a alternativa, alguma coisa cobria o corpo de nosso Senhor. Mas isso é uma opinião minha. Segunda pergunta. Podemos ligar esta nudez de Cristo ao seu total esvaziamento, uma vez que seu despojamento foi total, inclusive de sua vida? Eu creio que sim. Veja, aniquilamento vem de nihil. Aniquilar vem de nihil. Nihil é nada, é o despojamento.
Deus se rebaixou. É o hino cristológico da carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Não vou ler o texto todo, mas lá no versículo 7, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Claro, a resposta é sim, sim e sim completamente. Trata-se de uma nudez de despojamento. Quando você se desnuda, você tira algo que é seu, que é a sua roupa. Mas é preciso dizer aqui que o desnudamento de Jesus não é o desnudamento da sua condição divina. Tanto é que no versículo 6 desse hino cristológico do apóstolo Paulo, é dito, sendo ele de condição divina, portanto, ele não se despojou da sua natureza, mas ele se desposou da sua posição de Deus, sem deixar de ser Deus. Ele se rebaixou. Nesse sentido, pode-se sustentar que essa nudez é o esvaziamento dele, é o aniquilamento dele. Porém, não se pode interpretar nudez como ele está sem a divindade. Não, porque o texto diz, sendo de condição divina. Ele não se desnudou da sua condição divina. Ele não se prevaleceu dela. Isto é, desnudar-me-ei da minha glória sem deixar de ser o glorioso. É isso. Próxima pergunta. Podemos considerar esta citação da nudez de Cristo como um último alerta dele mesmo ao exercício da virtude teologal da caridade? Não, sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque, na verdade, quando foi que te vimos e não? E quando foi que te vimos e te fizemos? E te dissemos e te falamos? Na verdade, é a caridade. Ou seja, é uma ação em benefício do outro. E isso é caridade. Aliás, Romanos capítulo 13, versículo 10, vamos ver se a minha memória não me coloca em situação constrangedora diante de vocês, porque foi a queima-roupa, isso é coisa do Caio, a caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Você quer resumir o juízo final? Caridade. Ou falta de caridade? Ou falta de caridade? Porque tive fome e me deste de comer, seja material ou espiritualmente, é caridade. É amor à pessoa faminta. Tive sede e me deste de beber, é caridade ou falta de caridade? Não me deste de beber. Era peregrino e me acolhestes, é caridade, seja material ou espiritual. E a não prática disso é falta de caridade. Depois os outros, estava nu e me vestistes, idem, tudo aquilo que dissemos nos 4 blocos, incluído esse, e ainda o que vem pela frente, não é? Estava enfermo e estava preso. Esses 2 serão tema dos próximos programas. Sem dúvida alguma, a pergunta foi inteligente, viu? A pergunta foi inteligente. Podemos considerar esta citação da nudez como o último alerta dele mesmo ao exercício da virtude teologal da caridade? Sim. Aliás, São João da Cruz, agora me veio à mente. Ele diz numa de suas obras, Noite Escura, se não me engano, Noite Escura, no ocaso da vida, seremos julgados pelo amor. Essa frase é tão grave. Ou seja, no frigir dos ovos, venha cá. Agora a prestação de contas dos seus atos. É em tudo aquilo que no trato com as outras pessoas você demonstrou amor ou falta de amor. Aí vamos às especificações. Fome. Material e espiritual. Sede. Material e espiritual. Peregrinação. Material e espiritual. Nudez. Material e espiritual. E no frigir dos ovos, você e eu e você.
Jesus não vai dizer, eles estavam nus e você os vestiu. Eu estava. O juízo particular e o final, eu e você e eu. Só nós dois. Só nós dois. Esqueça os outros, até naqueles em quem eu estava. Aqui somente eu e você e eu. Vocês pensam que vai ser brincadeira? Vai ser não. Vocês pensam que o amor é brincadeira? Não é não. Esse episódio é espantosamente grave, assustadoramente grave. Terminou mais um programa. Eu confesso que nesse eu me assustei. Mas ainda tem mais. E é nossa obrigação, assustado ou não assustado, temos que pregar a palavra e ponto final. Fique apavorado, tremendo, com as pernas bambas, mas tem que pregar, porque vai acontecer assim. São essas as palavras. Esse é o frigir dos ovos. Não tem para onde correr. Terminamos mais um programa. Deus abençoe sua vida. No próximo encontro, vocês já sabem qual é o argumento. O argumento está em Mateus, capítulo 25. Quais são as duas outras afirmações do Senhor? Estava enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Enfermidade material e espiritual. Se prepare. E prisão? Existe prisão espiritual? Ah, e como existe? Existe sim. Avançando, a gente vai ter uma noção bastante ampla, bastante, digamos assim, com um leque bem aberto, das palavras pronunciadas de Nosso Senhor que envolvem simplesmente tudo, absolutamente tudo da nossa vida no trato com o próximo. Um grande abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.